Bem-vindos ao canal Smart Crypto. Hoje gostaria de compartilhar com vocês uma passagem inspiradora da Bíblia, Hebreus 4:16. Cheguemos, portanto, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos ajudados no momento oportuno. Esse versículo nos encoraja a nos aproximarmos com confiança do trono da graça de Deus, buscando misericórdia e encontrando graça. É uma mensagem de esperança, lembrando-nos de que Deus está disposto a nos ajudar em nossos momentos de necessidade, quando nos aproximamos dele com fé e humildade. Que o seu dia seja abençoado pela graça de Deus. Aproveito para convidar vocês a se inscreverem no nosso canal e deixarem o seu like, para que possamos continuar compartilhando conteúdos relevantes. Agora vamos ao vídeo. Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 30. Finalmente chegou sexta-feira, né? Que Deus possa abençoar nosso dia, nosso final de semana. Hoje eu quero trazer uma análise para vocês sobre a ADA Cardano, moeda tão falada aí na internet, né? Eu quero dar o meu ponto de vista para essa moeda, a minha análise, pontos que a gente deve se observar, né? Movimentações. E antes de começar, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, deixar o seu like. Assim você vai incentivar a gente a trazer mais conteúdos aqui, tá? Segundo ponto, a gente criou um grupo gratuito no Telegram, onde eu quero postar a partir da próxima semana análises, pontos de alerta, o que eu estou vendo para o mercado dentro desse grupo gratuito, tá? Então o grupo está aí na bio, só dar uma olhadinha, acessar o grupo, convidar os amigos. Então vamos lá. O que eu estou vendo para a ADA aqui, pessoal? Primeiramente de tudo, a gente está numa movimentação dentro de um gráfico de 60 minutos bastante interessante, bonita até, tá? E já vou explicar para vocês como é interessante um pouco que me anima a movimentação. Então o mercado vem aqui, faz uma quebra de estrutura interna, né? Uma pena ainda não ter quebrado essa estrutura, mas deve quebrar ou deveria, pelo menos, caso queira subir, né? E aí retorna para buscar liquidez. Aí faz um novo processo, tá? Vamos lá no gráfico diário. Vou dar duas situações de movimentos para vocês sobre a ADA Cardano que eu vejo para esse mercado. Duas possibilidades aqui, tá? Mostrar duas possibilidades de mercado. Como sempre falo nos outros vídeos lá, normal, todo esse processo que a moeda fez, por mais que todo mundo ache que é notícia, que não sei o que, que o Bitcoin não sei o que. Pessoal, vocês repararem uma coisa, que sempre por acaso sai notícias em regiões de oferta ou regiões de demanda do mercado, é muita coincidência, não é? Então não caiam nisso não, tá pessoal? Vocês têm que pagar o mais barato possível em qualquer ativo, dentro de uma região validada, é óbvio, né? E vender o mais caro possível. Não comprar o topo onde eles querem que você compre. Ou vender o fundo, né? Então, quando o mercado dá start lá naquela região, ele começa aquele processo do foguete do Elon Musk lá, não volta mais. E depois, agora eu vou começar a voltar a buscar liquidez, tal, tudo que nem vocês já sabem, né? O que me intriga um pouquinho nessa movimentação da ADA? A gente tem como zonas fortes de demanda esse ponto e esse ponto. Então, toda essa região aqui são regiões de interesse comprador fortes, de fato, tá? E quando ela segura na sua primeira região, que para mim não é tão forte, porque ela não quebra nenhuma estrutura significativa a partir desse movimento, só aqui, mas não é significativo, tá? Mas tudo aí, tudo bem. E aí ela começa a fazer um novo movimento, ela faz algo bem interessante pra gente, quebrando essa estrutura, é algo que isso importa, né? Aí, como sempre falo para vocês, a moeda faz um processo de mitigação para buscar liquidez. E por quê? Porque quem mandou esse mercado aqui para cima não compra topo. Mas ele colocou um monte de gente aqui no rompimento do pivô de alta aqui. Para fazer o quê? Para eles realizarem e comprar o mais barato possível. Aí dentro dessa mesma movimentação, a Ada Cardano faz um movimento que eu adoro. Estopa essa galera aqui de baixo. Ah, então você adora que estopa a gente? Não, pessoal. Porque esse movimento é chamado de sweep de liquidez. Tá? Então ele vem aqui, pega esses stops, captura esses stops, essa liquidez. E na teoria deveria subir agora a partir daqui. Tá? Então o que está acontecendo aqui com
a ADA e o que a gente deve observar para a gente confirmar esse movimento e ela mostrar para a gente que foi realmente um sweep de liquidez. Então, essa é a primeira movimentação que eu vejo para essa moeda, tá? Para ela confirmar para mim que foi um sweep de liquidez, primeiro ela precisa colocar um fechamento acima dessa região. No gráfico diário, 0,31 aqui. Deixa eu arrumar aqui. Isso aqui é o mínimo que ela, assim, para mim explicar para vocês, o mínimo que ela precisa fazer é isso aqui, colocar um fechamento aqui. O ideal é que ela consiga colocar um fechamento acima dessa região aqui do 34 no gráfico diário. Por quê? Existe 50% de uma região aqui do Fair Value Gap do gráfico semanal, que tende a ser forte. Então ela precisa superar essa região aqui. Aí sim ela faça igual esse processo que ela fez aqui, comece um novo processo de mitigação e provavelmente ela vai vir até essa região caso faça essa movimentação. E aqui sim, possibilitando uma compra para a gente conseguir transportar esse dinheiro do ponto 0 aos pontos 1, ao ponto 1, perdão. Tá? Então, essa é uma movimentação que eu vejo, mas eu preciso que ela confirme para mim essa movimentação, porque senão eu não entro ainda, tá? Então eu preciso de um fechamento acima, no mínimo acima dessa região, e aqui está a questão de probabilidade, igual eu falei da Matic. Se ela colocar um fechamento aqui e voltar a fazer esse processo de mitigação, eu vou dar um exemplo, não é basicamente isso, mas para vocês entenderem, tá? Você tem 50% de chance de acertar essa operação no retorno dela na compra. Agora, se ela coloca um fechamento aqui e retorna, você tem 90% de probabilidade de acerto. Só para vocês entenderem, o número é mais ou menos assim, só para vocês entenderem o que ela precisa fazer de estrutura de mercado, tá? E agora vamos ao outro ponto. O que é perigoso acontecer aqui nessa situação? A gente sabe, como eu acabei de falar ali, que a gente tem a melhor zona de compra dessa moeda dentro dessa região aqui. Toda aqui, ó. Ficou muito grande aqui, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, a melhor zona de compra dessa moeda está dentro dessa região, desde o 0,20 até o 0,900 lá, 0,9, né? O que pode ser isso aqui, ó? Pode ser uma manipulação e eles podem se utilizar dessa região, tá? Porque vocês conhecem isso aqui como fundo duplo. É uma região de dinheiro, porque bastante gente se apoia nessa região. Porque muita gente compra aqui, além de ser o suporte, blá blá blá. Então eles podem fazer uma movimentação desse tipo e fazer isso aqui, ó. Tá? Porque assim eles capturam esses stops que estão aqui, né? Porque os contratos de compra vão virar contratos de venda, vai impulsionar o mercado para baixo e aí sim eles compram o mais barato possível para iniciar o seu processo de alta. Beleza? Então, é uma região de extremamente perigosa que tem que ficar esperto. E para a gente conseguir ter uma confirmação que isso aqui foi um sweep de liquidez, precisamos aguardar um fechamento naquela região que eu expliquei. Beleza? Como eu montaria minha posição nessa região, caso ela fizesse esse tipo de movimento, estopando essa galera, né? Fizesse esse tipo de movimentação. O que eu faria? Como é uma região muito grande, eu compraria, por exemplo, eu vou citar alguns valores, mas não é basicamente os valores que eu compraria, se é menos, se é mais, é só como exemplo, tá? Eu compraria $50 nessa região do 0,20, compraria mais $50 na região do 0,18, né? E caso, por quê? A gente tem que ela segure geralmente os 50% dessa região, né? Caso ela segure nesse primeiro, que pode acontecer, estopando essa galera, e segura na primeira região de demanda e começa a subir daqui, tudo bem, vai subir com meus $100, não tem problema nenhum, né? Mas caso ela venha até no 50% dessa região, aqui eu queria comprar mais $100, no 50% dessa região, que é o 14,83, beleza? E caso ela seja um pouquinho mais ousada e queira ir buscar liquidez lá na última zona de demanda que a gente tem, eu compraria $200 nessa região aqui, do 0,100. Beleza? Assim, por que faria desse jeito? Porque o meu médio, basicamente, eu comprando dessa forma,
o meu médio ficaria entre o 15 e o 16, mais ou menos. Então eu estaria muito bem comprado para transportar esse dinheiro lá para as zonas de oferta lá de cima, tá? E aqui eu também sei quando eu sairia dessa operação, né? Porque para mim é muito fácil. Eles podem violar isso aqui, igual aconteceu aqui, só um pavio, não me assusta não, né? Para mim, se eles conseguirem colocar um fechamento mais ou menos um candle desse tamanho, abaixo dessa região, dessa última região de demanda, aí eu tenho que stopar, né? Porque aí estaria quebrando a estrutura macro do mercado, mudando totalmente a estrutura, e mesmo sabendo que o mercado precisa sair dos pontos que tem menos liquidez para os pontos de maior liquidez, mas a gente vai descobrir isso bem depois, aonde é o fundo do poço. Então, aí nesse caso eu sairia, né? Mas acho muito, muito difícil isso acontecer, tá? Então isso é o que eu vejo para a ADA, pessoal. Duas possibilidades de movimento, né? Que pode ter startado aqui sendo um sweep de liquidez, pode sim. Então temos que ficar de olho e aguardar uma confirmação de movimento. Ela coloca um candle acima dessa região, faça um processo de mitigação. Lembrar o que eu falei no vídeo da Matic, um passo de cada vez. Não achar que a moeda vai fazer um candle gigantesco, né? Maravilha se fosse, né? Fazer um candle gigantesco dessa região até lá naquela região é muito difícil. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil, pessoal. Então a gente tem que dar um passo de cada vez, vir realizando. Quebrou uma estrutura, quando o mercado voltar, pô, chegou numa região de demanda, compra mais um pouquinho. E por aí vai montando a posição, tá? O que eu vejo a médio prazo dessa moeda, para mim, o meu objetivo dessa moeda a médio e longo prazo, com o passar do tempo eu vou atualizando novos vídeos, novos movimentos, vou atualizando, o mercado muda o tempo inteiro. A gente tem que se adaptar às mudanças do mercado, tá? Meu objetivo dessa moeda tá aqui, 1,1976. Beleza? Então esse é o meu ponto de objetivo dela, caso consiga comprar em uma dessas duas regiões, tá? E eu deixei basicamente aqui o meu payoff da operação para vocês darem uma olhadinha. Esse em cinza aqui quase não dá para ver é o stop da operação, né? Caso eu utilizasse essa região, mas ele vai ficar um pouquinho maior, né? Porque se colocar um fechamento abaixo daquela região ali, o que eu acho difícil, porque assim, eu não acho que vai passar dessa região aqui. Mas se colocar abaixo dessa região um candle, igual eu mostrei para vocês, eu tenho que stopar. Aí não adianta eu querer segurar o mercado no peito. Mas essa operação pode realizar um trade de 700%, pessoal. Tá? É uma bela operação, óbvio que eu acabei de falar. Eu não espero que o mercado saia daqui e faça isso aqui, né? Maravilha se fosse. Mas não acredito. Então, basicamente, o que eu faço é compra aqui um pouco, quebrou essa estrutura aqui, que aqui, ó, a mesma situação que é aqui de dinheiro, aqui também é de dinheiro. Então eles podem chegar nessa região, fingir que vai cair e impulsionar o mercado para cima. Aqui, obrigatoriamente, eu preciso realizar uma boa parte da minha mão e aguardar um retorno para comprar mais, tá? Então, basicamente, é isso que eu vejo para a ADA, essas duas possibilidades por enquanto. Claro, pessoal, deixando bem claro que se o mercado mudar, eu faço uma atualização, eu posto o vídeo, como eu acabei de falar, o mercado muda o tempo inteiro e a gente precisa se adaptar ao mercado, tá? A gente não quer ter razão, a gente quer ganhar dinheiro. Valeu, pessoal. Bom final de semana a todos. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida. Valeu, pessoal. Até a próxima.